Você já parou para pensar que a forma como a gente vê o mundo não só modifica o nosso pensamento, mas também como a gente age? A forma como a gente pensa com relação ao dinheiro, o que a gente já viu, aprendeu, escutou, sentiu, modifica a forma como a gente age com relação ao dinheiro e isso, consequentemente, pode atrapalhar ou até ajudar a nossa saúde financeira. Prazer, meu nome é Pedro Leite, eu sou estudante de economia e assessor de investimentos credenciado. Nesse vídeo eu vou te falar exatamente o que pode estar te freando quando a gente fala sobre saúde financeira e sucesso financeiro e como a sua mente pode estar te afetando com relação a isso. O primeiro ponto que a gente tem que deixar claro é o que a gente já vem escutando desde que a gente é pequeno. A forma como a gente vê o mundo e escuta as coisas, principalmente das pessoas que a gente vê como referência, modificam o que a gente espera do mundo. Então, se você veio de uma família em que você escutava muito que, por exemplo, se você é pobre, você vai continuar sendo pobre para sempre, você não tem o direito de tentar ter uma vida financeira melhor, isso vai ficar cravado na sua cabeça quando você é criança e pode modificar a forma como você vê e age com relação ao mundo quando você é mais velho. Pequenas frases que a gente vai escutando ao decorrer da nossa vida modificam a nossa vida financeira no futuro. O livro Segredos da Mente Milionária fala muito bem com relação a isso. Algumas pessoas não gostam muito desse livro porque acham que ele acaba sendo um pouco chato, mas na verdade o livro ele deixa muito claro esse ponto, que a forma como a gente escuta sobre o dinheiro da nossa família e amigos e pessoas de referência modifica como a gente age com relação ao dinheiro e o que a gente espera com relação ao dinheiro. Tem outro livro também que eu gosto muito, que é o Psicologia Financeira, do Morgan Housel, que ele fala muito bem com relação a as pessoas agirem errado, entre aspas, com relação ao dinheiro. Por exemplo, Morgan Housel fala que as pessoas fazem loucuras quanto ao dinheiro, mas ninguém é louco. Então a pessoa ela tem uma visão completamente diferente com relação ao dinheiro e isso traz expectativas diferentes para ela, que faz ela fazendo loucuras para a maioria das pessoas, mas que para ela faz total sentido. Outro ponto que é muito importante é a forma como a gente vivenciou o dinheiro quando a gente estava na nossa época de mais jovem. Eu falo ali entre 15 e 25 anos, que é quando a gente começa a entrar no mercado financeiro em si. Pessoas que viram na época de extrema inflação aqui no Brasil não conseguem compreender a gente da nova geração, que é a partir dos anos 2000, que não vivenciou a inflação. Isso porque quem viveu a inflação na pele, que tinha que sair correndo assim que recebeu o salário e já ir para o supermercado fazer as compras do mês, porque amanhã os preços já estariam maiores, não consegue entender a gente que mal entende o conceito de inflação, tenta aprender na escola e mesmo assim acaba não sabendo direito o que é inflação e como ela afeta a gente. Eu mesmo conheço pessoas de quase 30 anos de idade que não conseguem entender o conceito da inflação e como isso afeta ela durante o dia. E aí você vê que diferenças de pouco mais de 20 anos modificam completamente a forma como você age com relação ao dinheiro, como você se preocupa, prepara e se planeja com relação às suas finanças. Se você tem um cuidado de fazer um orçamento no final do mês, se você anota os seus gastos ou não. E isso acaba fazendo toda a diferença quando a gente fala de sucesso financeiro. Isso sem contar a consciência de classe que você tem. Entender de si mesmo, na onde que você vem e como isso pode afetar a sua saúde financeira. Eu mesmo já dei aula de educação financeira em diversos locais, tanto em escola particular quanto em escola pública. E uma diferença muito grande que eu posso ver é a diferença de mentalidade que essas crianças têm. Estou falando de crianças de 10 a 13 anos de idade, com relação ao que eles escutam dos pais em casa. Então os meninos da escola particular, alguns deles já investem, já têm uma saúde financeira, recebem mesada por quem tem um pouco mais de condição e com isso eles anotam os gastos que eles fazem com essa mesada, então eles já têm uma consciência um pouco maior com relação ao dinheiro e para eles falar sobre dinheiro é algo tranquilo. Já na escola pública a dificuldade financeira já é vista de uma forma menos velada. Isso é uma dificuldade muito grande para eles, mas principalmente nas crenças deles. Eu mesmo já escutei frases, por exemplo, eu sou pobre, eu não preciso dessa aula de educação financeira, eu nunca vou ficar rico. Isso é uma mentalidade que a criança veio a ter com frases que ela vai escutando ao decorrer da sua vida, que vem de casa, que vem de professores, que vem de familiares e de figuras de referência para ela. E isso volta a um ponto muito forte que a gente precisa ter e a gente não tem, principalmente nas escolas, que é a educação financeira. A falta de educação financeira básica atrapalha até nos menores pontos da nossa economia. Eu não sei se você sabia, mas 81% das famílias que ganham menos de 3 salários mínimos estão endividadas. E isso não é um problema de renda, porque 77% das famílias que ganham acima de 10 salários, ou seja, que ganham 3 vezes mais, também estão endividadas. Então não é um problema aqui de que quanto mais você ganhar, menos endividado você vai ficar. E sim um problema de mentalidade. Não importa o quanto você está ganhando. Se você não sabe cuidar das suas finanças, se você não teve uma educação financeira básica, e quando eu falo básica,
é saber cuidar de um orçamento, uma gestão dos seus recursos, é saber quanto você pode ou não gastar, a falta disso atrapalha você lá na frente, até mesmo quando você estiver ganhando muito dinheiro. Isso vai fazer com que você acabe se endividando, mesmo tendo uma renda muito acima da média. Então o que a gente pode tirar de tudo isso? Que você entender a classe de onde você veio, o que você escutou quando você era pequeno, a sua vivência com relação ao dinheiro te afeta até hoje e muito com relação à forma como você age com as suas finanças. Se você gasta bem ou não o seu dinheiro, se você consegue se controlar com relação ao dinheiro, a forma como você tem vontade de gastar o seu dinheiro. E por que eu falo a forma como você tem vontade de gastar? Eu mesmo, recentemente, quando eu comecei a trabalhar com assessoria de investimentos, com investimentos, eu percebi que riqueza para mim era poder ter tempo de tomar um sorvete às 2 horas da tarde com quem eu amo. Então, não era mais um quesito de, por exemplo, eu ter milhões e milhões na conta, mas sim de ter tempo para poder fazer o que eu gostaria de fazer, entende? Eu não sei quando você está assistindo esse vídeo, mas futuramente eu vou postar um outro vídeo falando sobre valor e preço, que é a forma como a gente deveria ver o dinheiro da forma correta, pelo menos para mim. Eu vou deixar aqui no card se ele já tiver sido postado. Se não tiver sido ainda, se inscreve aqui no canal para você não perder esse vídeo e ativa o sininho para quando ele ser lançado você ser o primeiro a ser notificado. Aproveita para me seguir no meu Instagram, eu.pedroleite. Lá eu falo sobre a minha rotina como assessor de investimentos, sobre minhas aulas de educação financeira e também sobre a faculdade que eu estou fazendo de economia. Lá eu falo sobre investimentos, economia e educação financeira, tudo para poder te ajudar e também poder contar um pouco sobre a minha rotina. Mas enfim, se você tem vontade de aprender mais sobre educação financeira, sobre investimentos também, sinta-se à vontade para se inscrever aqui no canal. Eu estou fazendo esses vídeos com um modelo um pouco diferente agora, mas eu acredito que pode agregar demais a você. E antes de você ir embora, vou deixar esses 2 vídeos aqui do lado, que eu tenho certeza que pelo menos um deles pode te agregar e muito. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.